ainda é muito difícil hoje em dia os condomínios pensarem em ter um suporte jurídico, né? Ainda não pegou essa situação, mas a gente sabe que é muito necessário. É extremamente necessário. Sem assessoria jurídica, sem assessoria de arquitetura, engenharia, um síndico não consegue fazer uma boa gestão. O papel do síndico não é resolver conflitos, mas sim agir de forma impessoal para que os moradores e a comunidade encontrem a melhor solução para aquele problema. Ele não deve atuar como um árbitro, ele não deve atuar como um juiz. Então é fundamental que ele busque assessoria de um advogado, porque muitas matérias, do ponto de vista legal, podem comprometer toda a comunidade. E se tiver um reflexo financeiro, toda a comunidade vai ter que ratear aquele prejuízo. E, na pior hipótese, se ficar comprovado que o síndico agiu com negligência, ele é responsabilizado pessoalmente. Então ele deve sim buscar sempre assessoria do advogado, porque o advogado é o profissional habilitado para dizer para ele: olha, o ato que você vai praticar está de acordo com a lei ou está desconforme a lei. Então eu sugiro que você revise o ato, porque assim ele vai ter maior segurança, especialmente com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é muito importante, muito importante. Hoje em dia, isso é um ponto muito sensível. Por quê? Porque o condomínio ele coleta dados. Se ele coleta dados, ele está sujeito à legislação de proteção de dados. Portanto, ele está sujeito à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, o condomínio, sim, pode ser autuado. E as multas são elevadas, são milionárias. Então, o síndico, o gestor, ele tem que tomar muito cuidado com quem faz a gestão desse dado. Ele deve designar uma única pessoa responsável por fazer a gestão daqueles dados, para que, se ocorrer problema, a solução seja a mais breve possível. Do ponto de vista de identificar a partir de onde houve aquele vazamento. E tem que se tomar muito cuidado com imagens, por exemplo. A imagem da pessoa é um dado sensível. Então, se você não faz uma boa gestão desse dado, você acaba propiciando um ambiente de conflito. E você deve evitar o conflito. É impossível evitar, zerar o conflito, mas quanto menos conflito tiver, melhor é. Conflito sempre terá, sempre existirá. As maiores fontes de conflito que nós temos no condomínio são perturbação do vizinho, né, que é produção de ruído, e problemas com vaga de garagem. Mas nós ainda não temos um grande número de conflito com relação à proteção de dados, porque isso ainda é novidade. A legislação que trata sobre a proteção de dados, se eu não estiver enganado, ela acabou de fazer 2 anos. Então ainda é muito recente, as pessoas ainda estão se habituando com a legislação. Mas quando as pessoas se habituarem, porque nós vivemos na era da informação, as pessoas têm acesso à informação e logo as pessoas saberão que isso é uma garantia que elas têm e elas passarão a exigir dos síndicos que essa legislação seja respeitada. Sim. E isso vai ser fonte de conflito. Então tem que se preparar para isso. E a assessoria do advogado é indispensável. É o advogado que está habilitado para dizer: olha, você deve fazer a gestão dos dados desta forma, para não ter problema legal. Então, sem advogado, é impossível ser síndico. Tem que ter um advogado de confiança. E o advogado é de interesse do condomínio, não é advogado do síndico. Quando o síndico se envolve em conflito, ele deve deixar de atuar como mediador daquele conflito. Ele deve delegar alguém que o substitua, porque daí ele perde a impessoalidade. Como eu disse, um dos vetores para mediar o conflito é a impessoalidade. Então, se ele está envolvido indiretamente ou diretamente com o conflito, ele não pode servir como mediador. É por isso que o advogado que presta assessoria, ele deve prestar assessoria para o condomínio e não para o síndico. É muito diferente. A partir do momento que o síndico se envolve no conflito, ele tem que ter um advogado pessoal para defender os interesses pessoais dele.
E os condôminos confundem muito isso, né? Acham que o advogado vai defender o síndico, Sim, né? sim. Eu comecei no universo condominial como advogado, lá em 2012. E os condôminos, eles tinham esse questionamento. Olha, você está defendendo o síndico? Não, eu estou aqui defendendo o condomínio. E sempre quando há a sucessão do síndico, o advogado ele fica numa certa desvantagem, porque ele fica à mercê da nova administração. E se a nova administração entende que esse advogado atuou em favor do síndico sucedido, ele é substituído. E nem poderia ser diferente, porque o advogado é relação de confiança. Mas o advogado ele deve deixar claro que a atuação dele é em benefício do condomínio, da coletividade. Então, se o síndico adota um ato ilegal, ele tem o dever de apontar que aquele ato é ilegal. Ele tem que formalizar aquilo de alguma forma para que a comunidade entenda que a responsabilidade é do síndico. Então, tudo na administração de um condomínio é fonte de conflito. O síndico precisa estar atento a isso. O ato que ele pratica administrativamente é fonte de conflito, porque ele tem o dever de disciplinar. Então, a partir do momento que ele disciplina, ele passa a ser fonte de conflito, porque ninguém gosta de ser advertido. Seja verbalmente, por escrito, ninguém fica feliz com isso. É da natureza humana não gostar de ser advertido. Só que o síndico precisa advertir, porque não existe espaço vago para o poder. Se ele não assume a condição de líder, alguém vai assumir isso. E aí a administração não vai ser dele. Só que do ponto de vista legal, ele é o responsável. Então, se algo praticado no condomínio causa prejuízo para uma pessoa específica ou para a coletividade, a responsabilidade pessoal é do síndico. Então, ele tem que assumir esse compromisso de ser o líder. Sempre seguindo a orientação, obviamente, do advogado que é pago para defender os interesses do condomínio. Então, os moradores dos condôminos precisam ter muito isso em mente. Aquele advogado, ele não defende os interesses do síndico. Ele defende o interesse de toda a comunidade.